Na aula de hoje a gente vai falar sobre a função seno. Iremos começar a falar sobre as funções trigonométricas e iremos iniciar pela função seno. Antes de começar a falar sobre a função seno, vamos relembrar alguns valores importantes do seno no ciclo trigonométrico, que é a partir desses valores que a gente vai falar e desenvolver a nossa função seno. Por exemplo, seno de zero, ou seja, quando o arco aqui é igual a zero, o valor do seno, que lembra que eu tenho o plano cartesiano, né? Eu tenho aqui o y e o x. E lembra que o seno ele vai estar sempre aqui, nesse eixo y, né? Vai estar limitado de 1 aqui, até menos 1. Nesse eixozinho aqui, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, o seno de zero é igual a zero, só relembrando. Aí, se a gente tem aqui esse ângulo de 90 graus, que a gente sabe que 90 graus também em radianos é π sobre 2, o valor do seno vai ser igual a 1, vai ser essa medida toda aqui. Então, outro dado importante, o seno de 90 é igual a 1. Quando a gente faz aqui esse arco de meia volta, que o valor desse arco, né, é 180, que em radianos é π, a gente conclui o quê? Como o seno de um ângulo ele é a projeção aqui nesse eixo y, também vai ser zero, né? Seno de 80 graus também é igual a zero. E quando a gente faz essa volta aqui, até 270, né, que em radianos é 3π sobre 2, a gente vai ter o quê? Que o seno de 270 vai ser essa medida, que vai ser igual a menos 1, né? Porque o ciclo trigonométrico, embaixo ele é negativo, né? O raio é 1, daqui para cá é 1, daqui para cá é 1 também, só que é o sentido negativo, né? Aqui vai ficar 1 também, aqui menos 1, e aqui é menos 1. Então, seno de 270 igual a menos 1. Então, quando a gente dá uma volta toda, 360 graus, a gente vai ter o quê? O seno, como é a projeção aqui, vai ser o mesmo que o de zero, né? 360, que também é igual a 2π radianos, vai ser igual a zero. Pessoal, eu destaco uma coisa aqui para vocês também. O sinal da função seno. Pensa comigo, o seno ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui embaixo. Para ele estar aqui em cima, ele tem que estar no primeiro quadrante ou no segundo. Então, concluo que no primeiro quadrante e no segundo quadrante, a função seno ela vai ser positiva. E para estar nessa parte negativa da função seno, ou vai estar no quarto quadrante ou no terceiro. Então, com isso, a gente pode concluir o quê? Os valores de seno no primeiro e no segundo quadrante, ou nos arcos côngruos a esses ângulos que estão no primeiro e no segundo quadrante, são positivos. E os que estão no terceiro e no quarto são negativos. Certo, pessoal? E vai ser importante essa ideia para a gente poder analisar bem o estudo da nossa função seno. Que a função seno vai ser definida como um f de x igual a seno de x. Como a gente fez aqui, para um valor onde o x ele vai ser o arco ou o ângulo, né? E o f de x é justamente o valor do seno. O valor do seno. Então, nesse caso aqui, por exemplo, x igual a zero, seno de zero, o valor é zero. Seno de 90 é igual a 1. Seno de 180 igual a zero. E por aí vai. Tá ok? Vamos falar mais um pouco nesse próximo slide agora. Pronto, agora trazendo a função f de x, né, que é igual ao y, igual a seno de x, a gente vai plotar o gráfico dessa função no plano cartesiano, onde eu tenho o y e o x, observando os pares ordenados. Para cada valor de x, concorda comigo, eu vou ter um valor de f de x. E esse f de x é igual ao y, né? Uma função como a gente já estudou anteriormente. Então, a gente vai ter essa função aqui, f de x, igual ao seno de x é a função seno. E o domínio dessa nossa função, ou seja, os valores de x, são iguais aos reais. Ou seja, todos os valores aqui que estão nessa reta de x vão pertencer ao domínio. Tá bom, gente? Então, como é que a gente pode, por exemplo, plotar o gráfico dessa função? Colocando valores, pessoal. Por exemplo, valores espertos. Vamos dizer assim. Por exemplo, o f de zero, que a gente acabou de ver no slide anterior, é o quê? O seno de zero. Quem é o seno de zero? É zero. Então, isso implica o quê? Para x igual a zero, o par ordenado, o y também é zero. Então, se eu pego aqui o meu plano cartesiano, eu vou ter esse ponto, que é o ponto de origem, 0, 0. Vamos supor que eu peguei outro ponto agora, π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, né? Então, f de π sobre 2
é igual ao quê? Seno de π sobre 2. Percebam onde tem x, eu botei π sobre 2, só substituir na função. Isso aqui a gente viu no slide anterior, seno de 90 graus é igual a 1. Então implica o quê? Quando o x for igual a π sobre 2, o y ele é igual a 1. Então a gente vai ter esse ponto aqui, ó, x igual a π sobre 2, o y igual a 1. E a gente pode fazer para outros pontos, por exemplo, ó, o x igual a π, aqui esse pontinho aqui, ó, f de π vai ser igual a seno de π. Seno de π a gente viu no slide anterior, que é o seno de 180, que é igual a zero. Então implica que quando x for π, o y ele é zero. Outros pontos que a gente pode ver, ó, que a gente viu no slide anterior, f de 3π sobre 2, ou seja, o f de 270, seno de 3π sobre 2, que é o seno de 70 graus, é igual a menos 1. Então, quando o x for igual a 3π sobre 2, o seno é igual a menos 1. Então, a gente aqui, ó, novamente, mais um ponto. E se eu faço para... E a gente vai ter esse ponto aqui, ó, x igual a 3π sobre 2, o y, que é o f de x da função, né, é igual a menos 1. E se eu faço para o 2π? Faz aí, ó, f de x, x igual a 2π. Vai ficar o seno de 2π, ó, que é igual a zero. Por isso que vai ter esse ponto aqui, ó. Quando x for 2π, o y ele é zero. Com isso, pessoal, a gente pode fazer o que? A gente pode plotar o gráfico da nossa função. O gráfico da nossa função seno, que vai ser essa curva aqui, ó, chamada de senoide. E perceba que, ó, de 0 a π eu tenho os valores positivos, que é justamente o que eu tinha falado lá no slide anterior. Ó. Aqui os valores são positivos, de 0 a π. E perceba aqui, ó, de π até 2π são os valores negativos da função, que tem a ver com o ciclo trigonométrico. Ó. No primeiro e no segundo quadrante o seno é positivo, no terceiro e no quarto quadrante o seno ele é negativo. E uma coisa importante aqui, pessoal, como a gente está trabalhando uma função trigonométrica no ciclo trigonométrico e o movimento circular ele se repete, a nossa função seno não vai ser só isso, ela vai se repetir de 2π em 2π. Como assim, professor? Um giro todo na circunferência não é 2π? Parte daqui 0, dá uma volta, chega aqui, né, 2π, e esse movimento não se repete no ciclo trigonométrico? Então aqui também vai valer isso, ó. De 2π em 2π, a função ela vai repetir o padrão da senoide, como vocês podem ver, ó, vai se repetir. E ela é uma função que se repete, pessoal, nesse padrão aqui, ó, de 0 a 2π eu tenho essa curva, de 2π a 4π eu tenho também, e assim por diante. E aqui como eu tenho, ó, de 0 a menos 2π, porque a gente também conta o sentido anti-horário, né? Desculpa, o horário, né? O horário e anti-horário, positivo e negativo. Então, pessoal, o que significa essa repetição? A função seno é uma função chamada de periódica. O que é uma função periódica? Que ela se repete em determinado período. E nessa função aqui, seno, o período é 2π. Em 2π a função se repete e tem o mesmo comportamento. Isso aqui é uma coisa muito importante da função seno. Outra coisa importante, pessoal, que a gente pode ver é a imagem da função seno, ou seja, os valores de y da função seno. E eles vão estar limitados, ó, a imagem de y da função vai ser de menos 1 até 1. Aí você pode perguntar, por que, professor, isso? Essa imagem vai ser dessa forma, porque, pessoal, como a função f de x igual a seno de x, lembra, o seno de x, como a gente viu em aulas anteriores, ele é limitado de menos 1 até 1, ou seja, o valor mínimo dele é menos 1 e o valor máximo dele é 1, que é justamente os valores do ciclo trigonométrico do eixo y, que é o seno de x. Tranquilo, pessoal? E como eu já falei, o período aqui, ó, vai ser 2π na função seno. Isso é muito importante, pessoal, essa limitação, porque muitas questões perguntam o valor mínimo e o valor máximo de uma função que envolve o seno. Então a gente vai ter que analisar esse valor mínimo e o máximo da função. Beleza, gente? Vamos seguir aqui, ó. Agora eu trago exemplo para vocês de algumas funções que são, vamos dizer assim, curvas que são senoides, ou seja, essa curva do seno, só que ela não é aquela função básica do nosso seno f de x igual a seno de x. Tem algumas variações e a gente vai comentar essas variações. Por exemplo, nessa figura aqui a gente tem a função
f de x igual a seno de x, que a gente viu anteriormente. Só que eu pergunto para você, por exemplo, eu vou colocar outra funçãozinha aqui, ó, essa de azul, e ela vai, ó o que vai acontecer com ela, ó. Ela subiu uma unidade, ó. Perceba que ela subiu uma unidade em todos os pontos. Ela teve essa subida em todos os pontos. Então a gente pode dizer o seguinte, a função é a mesma, só que eu somei uma unidade à função. Então a função vai ser o quê? 1 mais seno de x. É uma variação dessa função seno de x. E, por exemplo, se eu pego outra função aqui, ó, essa de roxo, e agora ó, eu diminuo um valor de cada um desses pontos aí da nossa função seno. Então é porque essa função nova que eu vou ter de roxo vai ser menos 1 mais seno de x. São variações dessa nossa função seno de x. Aí eu trago outra variação para vocês agora. Ó. Imagina o seguinte, ó. Essa função aí, ó. Olha o que está acontecendo. Os pontos aqui de 0, ó, π e 2π são os mesmos. Só que perceba que esse ponto aqui que era 1 virou 2. Esse aqui que era menos 1 virou menos 2. Ou seja, eu estiquei essa função. A altura da função mudou. A altura onde o máximo era 1 e o máximo era menos 1 mudou. Então isso significa que eu fiz alguma mudança na minha função seno. E o que eu fiz aqui, ó, essa função em vermelho vai ser 2 vezes o seno de x. Então, quando você pega a sua função seno e multiplica por um valor, você vai interferir na altura dela, como a gente pode perceber aqui. Ó. Se eu multiplico aqui por 5, 5 seno de x, então significa que eu vou ter 5 para cima e 5 para baixo. Beleza? Vai mudar a altura dela. Lembra sempre, por que isso, professor? O seno ele é limitado de menos 1 até 1. Se eu pego esse valor de menos 1 e multiplico por 2, vai virar o quê? Menos 2 e 2. Beleza? Aí, ó, eu trago outra função aqui para vocês agora, um pouco diferente, que ela é o seguinte, ó. Pensa aí comigo, eu tenho essa função seno, só que eu dei uma esticada nela, ó. Eu dei uma esticada nela, ó. Em vez de eu vir de 0 a π, para eu interceptar o eixo x, eu vim de 0 a 2π, ó. E aqui que eu tinha de π a 2π, agora virou 2π a 4π. Ou seja, eu estiquei essa função horizontalmente. E para fazer isso, o que é que tem que acontecer na nossa função seno? Eu tenho que multiplicar ou dividir algum valor. Quando eu estico, é porque eu estou dividindo. Por que essa ideia de dividir? Pensa comigo aqui, ó. Ó, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, seno de π na função normal, seno de x, ó, seno de π é igual a 0. Só que se eu pego a função, ó, seno de x sobre 2, quando eu aplico π, vai ficar seno de π sobre 2, que é igual a 1. Ou seja, essa função aqui, ó, no π, ela vai ter o valor de 1 e não de 0. Aí ela só vai ter o valor de 0 quando, ó, essa nossa função aqui, ó, quando o x ele for igual a 2π. Porque quando ele for igual a 2π, eu simplifico 2 com 2, seno de π é 0. Então, ou seja, quando eu faço essa multiplicação aí, pessoal, a gente tem essa mudança no alongamento da nossa função. Beleza? Com o tempo, visualizando o gráfico, vocês vão começar a perceber essas coisas. E eu trago mais uma função aqui, ó, que é o seguinte, é a mesma, só que perceba que eu tive um deslocamento para frente, ou seja, o meu zero que era aqui agora se tornou aqui. O que é que tem que acontecer para fazer isso? Pessoal, nada mais é do que somar ou subtrair o arco de x. Nesse caso, ó, como ele subtraiu 1 sobre 2, para que isso tudo seja zero, ó, concorda comigo? Para que isso tudo seja zero, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Para que isso tudo aqui seja zero, o x ele tem que ser igual a π sobre 2. Então, o início, quando isso aqui para ser zero, ou seja, seno de 0 é igual a 0, ó, o seno tem que estar aqui. Ó. O x tem que ser igual a π sobre 2. Então, o arco começa daqui e não daqui de trás. Beleza, gente? São algumas variações das funções seno para vocês observarem, certo? E notarem essas diferenças que podem cair em muitas provas, concursos, vestibulares. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Ó. Agora eu trago para vocês o seguinte, uma fórmula geral da função senoide, da curva senoide. Essa função aqui, ó,
generalizada da função seno, vamos pensar assim, onde eu tenho f de x igual a mais b, que multiplica seno de c mais d vezes x. Cada valorzinho desse, pessoal, ele vai ter um significado nessa função seno quando a gente for analisar o gráfico. Por exemplo, lembra lá que eu falei para vocês, quando você soma um valor, subtrai, que é o caso desse A, eu estou somando, ele vai deslocar o quê? Verticalmente, ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, como a gente viu no exemplo anterior. Então, esse valor que chama, que a gente soma desse número aqui que está multiplicando o seno, ele vai ser o deslocamento ou vertical ou deslocamento vertical, né? Ou para cima ou para baixo, vai depender do valor de A. E esse valor de B, o que seria esse valor de B? O valor de B, pessoal, é justamente a altura da curva, como a gente também notou em exemplos anteriores. Se o valor de B, se eu tenho 2 vezes seno, então significa que a altura aqui é no 2. Se eu tenho, enfim, 5 vezes seno, é porque a altura é no 5. Então esse B, ele vai ser a altura da curva. Beleza, gente? E esse valor de C, o que ele significa? Como a gente viu nos slides anteriores, eu peguei uma função, seno de π sobre 2, no caso foi x, menos π sobre 2. A última função que eu dei um exemplo, que foi x menos π sobre 2. Quando eu fiz isso, eu tive um deslocamento horizontal. A função começava aqui e veio para cá. Então, esse C, muitas vezes, ele vai indicar esse deslocamento. Beleza, gente? E esse dx, esse d aqui, o C, ele indica o deslocamento. Já vou fazer um exemplo para mostrar a vocês isso na prática, tá bom? E o D, ele é o ele significa, ele pode alterar ou mudar o período da função. Como assim, professor? A gente vai ver direitinho isso aí, tá bom? Vou fazer um exemplo agora com vocês para a gente trabalhar esses valores, Vou trazer, antes disso, eu vou fazer o seguinte, o que seria a amplitude, vamos dizer assim, a imagem da função, o período dessa função generalizada aqui, A imagem, pessoal, dessa função, ela seria o seguinte. Lembra que a função seno normal, seno de x, a gente viu que essa função, a imagem é o quê? De 1 até menos 1, né? Quando eu tenho uma função generalizada dessa forma, a imagem ela vai ser a menos b e a mais b. Esse vai ser um intervalo ou a mais b e a menos b. Você vai sempre fazer isso. Pode fazer usar essa primeira ou a segunda informação, mas sempre você vai ter que deixar o menor aqui e o maior aqui. Essa vai ser a imagem, assim, ou seja, a amplitude da nossa função. Na função seno de x normal, que a gente viu, a imagem é o quê? De menos 1 a 1. Só que em outras funções desse tipo aqui, como a gente está vendo, dessa lei geral aqui, não vai ser menos 1 em 1, vai ter algumas variações. Beleza? E como a gente pode calcular, por exemplo, o período de uma função? A gente sabe que a função seno normal aqui, que é essa seno de x, é igual a 2π o período. Mas nem sempre a gente vai ter uma função bonitinha dessa forma, né? Nem sempre a vida é bela, né? Vamos dizer assim, a gente vai se deparar com algumas funções bem complicadinhas. E o período de uma função a gente vai calcular da seguinte forma. Vai ser 2π dividido pelo módulo de d, onde d ele é o coeficiente que multiplica o x, ou seja, multiplica a minha variável da função seno. Tá bom, gente? Por que eu boto o módulo? É porque se o valor for negativo, ele vai ter que ficar positivo. O período vai ser sempre positivo. Tá bom? E a gente pode também deduzir uma formulazinha do seguinte, eu pego esse D, passo para cá, e o P para baixo, eu concluo também que o D, o valor de D, se eu já sei o período, eu consigo encontrar o valor de D fazendo 2π dividido por π. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, anotem isso. Nessa função também, o domínio dela são os reais, iguais às outras. Mas anota essas informações, a imagem e o período e como calcular o D também, se você precisar. Em algumas questões, você vai precisar disso. Tranquilo? E antes da gente ir para um exercício... pessoal, eu queria mostrar uma coisa para vocês agora aqui. Eu abri o GeoGebra, que é um software gratuito. Você pode pesquisar no Google GeoGebra. Ele plota gráfico de funções, certo? Aí eu coloquei aqui essa função de verde, f de x igual a seno de x.
E a função que a gente acabou de ver na nossa aula, ó, ela começa aqui no zero, ó, ela sobe até a metade, π sobre 2 ela dá igual a 1, ó, depois intercepta aqui o valor em π, né, que é 3, alguma coisa, depois a gente desce aqui, ó, até o menos 1, e depois sobe, e assim ela continua. Como a gente pode ver, essa aqui é uma curva senoide tradicional. E o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Quando a função seno, ó, ela for positiva, ou seja, não tiver sinal de negativo, sempre ela vai começar subindo. Ela vai começar sempre subindo, certo? E independente do eixo dela, ela vai sempre, ó, começou daqui a função, ela vai sempre começar subindo. E, por exemplo, coloquei outra função aqui, ó, g de x igual a menos seno de x, que é essa função em vermelho, ó. Perceba que ela é uma função igual à de seno de x, só que os valores são refletidos para o lado negativo. Então a gente vai ter a curva do seno, só que em vez de ela estar, ó, nesse padrão positivo, está invertido. Ó. O que é positivo vem para negativo e o que é negativo aqui de verde, ó, está para positivo. O que eu quero mostrar isso para vocês? Quando uma função ela for negativa, ou seja, o coeficiente que multiplica o seno de x for negativo, você vai começar a função, ó, para baixo. E quando o coeficiente que você multiplica aqui, ó, o x, ele for positivo, você vai começar para cima. Vamos dar outra, vou só botar aqui, ó, 2 vezes isso, para vocês verem. 2, pronto. Alonguei minha função, porque lembra, o número que eu multiplico é a altura que eu atinjo, né? Então perceba que a altura que eu fiz agora aqui, ó, é uma altura de 2. Perceba que ela está subindo. Agora, ó, vamos pegar aqui essa função de baixo, ó, vamos tirar essa, e vou colocar menos 2, né? Menos 2 multiplicando seno de x. Vamos mostrar ela agora. Perceba que a altura também, ó, deu igual a 2, ó, a altura é 2, e ela está descendo. Então isso é muito importante, pessoal, para a gente resolver alguns exercícios. Quando você tem uma função que ela está subindo a partir da origem, né, a origem dela, onde ela começa a partir do zero, é porque é positiva, o seno é positivo. Se a partir da origem está descendo, é negativo. E eu aconselho vocês é o seguinte, ó, abre um GeoGebra, bota no Google GeoGebra, começa a plotar gráfico de funções aí para vocês entenderem um pouco mais disso, tá bom? Beleza, gente? Queria mostrar. E agora, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, ó, dessa função para a gente analisar cada informação dela, cada detalhe. A gente tem uma função, ó, uma função seno, né? Onde a gente tem, ó, 2 menos 3 seno de 2x mais π. Se a gente fosse analisar, o nosso A seria esse, ó. O nosso B seria menos 3, ó. O A seria 2. O B seria menos 3. O D que multiplica o x seria 2. E o π seria o meu C, né? Analisando aquela função, essa função aqui que a gente viu, né? Essa função generalizada. Com isso, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Vamos aplicar um valor aqui nela para a gente testar. Vou aplicar um valor nela. F de 0, por exemplo, x igual a 0. Isso aqui seria 2 menos 3 vezes seno de 2x. No caso, x é igual a 0, né? Eu tenho que substituir aqui, ó. Vezes 0 mais π. Então, isso aqui seria o quê? 2 menos 3 que multiplica seno de 2 vezes 0 dá 0 mais π, né? Aí, ó, seno de π é 0, né, gente? Seno de π é 0, então eu vou ficar com 3 vezes 0, que é 0, deu 2. Então, f de 0 é igual a 2. Com isso, eu já sei o seguinte, que a nossa função, ela intercepta o eixo y em 2. Quando o x é 0, o y é 2. Ou seja, né, ela não está na origem, ó. Lembra, o A, quando soma, pessoal, é porque ela foi deslocado 2 unidades para cima, que é justamente onde ela intercepta, certo? E a gente pode perceber aqui, ó, que nessa função também, outras coisas, ó, o domínio é igual aos reais, pode ser qualquer um dos reais. E se eu quisesse saber, por exemplo, a imagem dessa função, né? A gente viu que a imagem da função vai ser o quê? Você vai pegar A menos B e A mais B. Aí você vai calcular os dois. O maior valor fica aqui e o menor aqui. Vamos pegar aí no nosso exemplo. Ó. O A é 2 e o B é menos 3, né? 2 menos, ó, menos 3. Isso aqui vai dar, menos com menos dá mais. Vai ficar 2 mais 3, que é 5. E se você pegar agora A mais B, né? Que vai ser 2 menos 3, vai dar o quê? Menos 1.
Então a gente sabe que a imagem dessa função vai ser o quê? Ó? De menos 1 até 5. Ou seja, ela está limitada no eixo y de menos 1 a 5. Com isso a gente começa a ter, pessoal, informações sobre o gráfico da função. A gente sabe que a imagem é essa, sabe que intercepta aqui o eixo y em 2, certo? Outra informação que a gente pode ter, se eu pergunto para vocês, gente, qual o período dessa função? A gente viu no slide anterior que o período pode ser calculado como 2π dividido pelo módulo de d, onde d, lembra, é o coeficiente que multiplica x, que no nosso caso aqui é quem? É 2. Então o período aqui seria 2 vezes π, né? O d seria igual a 2, como 2 é positivo eu deixo só o 2, o período seria igual a π, né? Porque eu simplifico aqui. Então o período da nossa função seria igual a π. Com isso a gente pode ter o que, pessoal? Uma ideia do gráfico dela. Ó. Lembra comigo? Ó. Ela sobe 2 unidades, ou seja, o a igual a 2, né? A altura dela, a gente pode saber também a altura dela, o b, que é a altura, eu sei que vai ter do eixo dela, assim, central, vai ter 3 para cima e 3 para baixo. Já sei disso. E ela é negativa, né, pessoal? Ó, então vai começar descendo. Vamos mostrar isso no gráfico? Bora? Vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra. Ó, pessoal, a gente tá com um gráfico aqui da nossa função, ó. A função que eu mostrei para vocês, ó, f de x igual a 2 menos 3 vezes seno de 2x menos π. Tá bom? Essa função, perceba que a altura dela, ó, é justamente, ó, a gente pode imaginar ela aqui, ó, centrada nessa origem, né? Como eu estou somando 2, ó, eu subo ela. Eu estou somando 2, né? Ó, essa seria a nossa função, ó, 2x menos π. Como a gente tem esse menos π subtraindo aqui, ó, para os valores iniciais de x, o seno aqui vai dar negativo, por isso que vai ficar essa parte positiva aqui. Aí esse 2 vai fazer o quê? Ele vai subir, ó, ele vai subir a nossa função, ó, 2 unidades, como vocês podem ver. E ó, como a gente viu lá, ó, a amplitude vai ser o quê, né? De menos 1 a 3, ou seja, a imagem da nossa função é de menos 1 a 5, desculpa, de menos 1 a 5. Significa o quê? Que o eixo, né, aqui o eixo, ó, esse é o eixo central, aqui o 2, ó, da nossa função. Por quê? É justamente onde ele intercepta o eixo y. Então daqui para cá eu tenho 3 unidades, daqui para cá eu tenho 3 unidades, que é justamente esse valor aqui de 3. Beleza, gente? Tranquilo? Então eu trago aqui para mostrar a vocês essa função, que com as informações que a gente deu, que a gente viu lá, a gente poderia imaginar ela. E algumas questões você vai ter o gráfico e vai ter que tentar saber qual é a lei de formação. Então ajuda a gente a ter essa noção do gráfico. Novamente eu falo, abra um GeoGebra, coloque alguns gráficos para vocês entenderem um pouco. E agora, pessoal, voltando aqui para a nossa aula, eu queria falar sobre uma aplicação da função seno. Uma aplicação da função seno é a altura das marés. Ó, eu trago uma notícia aqui, ó, que diz o seguinte: lá no Maranhão presenciei a maior variação de maré do Brasil, que chega a incríveis 8 metros. Ou seja, a variação da maré é o seguinte, ó, ele vai variar da maré baixa até a maré alta 8 metros. Ou seja, o nível do mar, né, ele sobe e desce nessa variação de 8 metros. Aí ele ficou curioso, né, e perguntou qual será a maior variação do mundo. E é justamente nesse local aqui, ó, na Baía de Fundy, no Canadá. E a variação tem incríveis 17 metros, pessoal. A cada 6 horas são mais de 115 bilhões de toneladas de água que saem da Baía, deixando os barcos atracados aí no chão, quase não saem. Então, qual a ideia aqui, pessoal? A gente vai falar, ó, a função seno, ela é uma função que ela modela esses tipos de problema, ela modela a altura, da onda em relação ao tempo da maré, tá bom? E eu trago para vocês aqui, ó, um gráfico seguinte, ó, analisando durante 24 horas o comportamento das marés neste local, encontrou-se a função de ajuste trigonométrica, essa função de ajuste aqui trigonométrico, ó, h de t igual a A vezes seno de 5π dividido por 31 vezes t. E essa função aqui, pessoal, essa função, ela é uma função que, como a gente, ó, perceba comigo, a variação é o quê? A notícia diz que 17 metros é a variação, né? Então, ó, a gente vai considerar o zero como a origem, né, o nível do mar médio, e ela vai ter, ó, quando ela chegar aqui, ó, em menos 85, é porque ela está
menos 85 metros abaixo do nível do mar. E quando ela estiver aqui em cima, vai estar 85 metros acima do nível do mar. Como essa variação aqui, ó, é justamente 8,5, certo? E a gente começa do zero subindo, aumentando, a função que vai modelar isso será h de t igual a 8,5 vezes seno de 5π dividido por 31 vezes t, onde t ele é o tempo, certo? Então, pessoal, o que é que a gente pode analisar desse problema? Ó? E a gente pode aqui, ó, marcar alguns pontos no nosso plano cartesiano para entender o comportamento dessa curva da maré, da altura das marés, e ver uma relação com o seno. Por exemplo, ó, o valor da função quando eu tenho t igual a zero. Quando eu tenho t igual a zero, perceba que isso aqui é zero, tudo isso vai dar zero. Então o seno vai ser o quê? O seno de zero é zero, o ponto vai ser justamente esse. Quando, por exemplo, você tem um valor de 3,1, ó, pode pegar aí uma calculadora, colocar aí no papel e na caneta, bota o t igual a 3,1. Quando você colocar o t igual a 3,1, você vai chegar que h de t vai ser justamente 8,5. Pega aí agora, novamente, outro ponto. Faz t igual a 6,2. Quando você fizer isso, você vai ver que o h vai ser igual a zero, que vai ser esse ponto. Pega outro ponto aqui, 9,3. Coloca aí, t igual a 9,3. Calcula essa função aqui. Vocês vão ver que vai dar menos 8,5. E quando você fizer aqui, 12,4, o valor de t, vai dar zero novamente. O que é que eu quero mostrar para vocês, pessoal? A função de ajuste da altura em relação ao tempo de uma maré, ela é uma senoide. Ela é uma função que envolve o seno. Isso é muito interessante para a gente, certo? É uma aplicação da função seno no nosso dia a dia. Se eu pergunto para vocês, por exemplo, qual a altura máxima que a gente vai ter? Muito tranquilo, pessoal. Você pode pensar assim, o seno ele está limitado de 1 até menos 1. Então, a altura máxima vai ser quando o seno tiver o valor máximo, que é quem? 1. Então, se o seno aqui tem 1, se isso tudo é 1, a altura máxima é 8,5 vezes 1. Está aqui, a altura máxima, 8,5. E se eu pergunto, a altura mínima vai ser quando o seno tiver o seu menor valor, que é qual? Menos 1. Então, se isso aqui é igual a menos 1 vezes 8,5, o menor valor é o quê? Justamente, menos 8,5. Beleza? E se eu pergunto para vocês, o período dessa função, quem é o período dessa função? Tranquilo, lembra como a gente pode calcular o período? O período ele vai ser 2π dividido pelo módulo de d. No nosso caso, quem é d aqui? Deixa eu só ganhar espaço aqui. O d ele é o que multiplica a minha variável, né? Como minha variável aqui é t, o que multiplica t é tudo isso aqui. Então vai ficar 2π dividido por 5π dividido por 31. Divisão de frações, repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, o 5π que está em cima vem para baixo e o 31 vem para cima. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 31 vai ficar 62π dividido por 5π. O π eu corto com π, 62 dividido por 5 vai dar 12,4. Que é justamente o período da minha função. Ele vem de 0 até 12,4 e depois vai continuar repetindo aqui o comportamento e por aí vai. Beleza, pessoal? Esse aqui é um exemplo da função seno que eu queria mostrar para vocês. Façam as continhas aí, façam o que eu falei para vocês aplicarem, para vocês já irem treinando aí a função seno. Tranquilo? E esse era o nosso objetivo da aula, pessoal, falar um pouco sobre a função seno. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.